sobre sistema RH, tá? Sistema RH é o sistema que determina se o sangue é positivo ou negativo. Então, quando eu olho o tipo de sangue, eu tenho sangue A positivo, eu tenho sangue O negativo. O positivo e o negativo é determinado pelo sistema que antigamente nós chamávamos de fator RH, tá? Esse RH aqui vem do macaquinho chamado de macaco rhesus. O Landsteiner, ele identificou o sistema BO, ele era médico, se eu não me engano, ele identificou o sistema BO e ele começou daí a fazer o sistema de transfusão sanguínea baseado nos tipos de sangue. Sangue A com A, B com B, O com O, AB com AB, obedecendo essa regra e obedecendo a regra de que, por exemplo, o O poderia ir para o A, o O ser doador universal, o AB ser receptor universal e coisas do tipo. Baseado nisso, então, ele começou a observar que mesmo assim, com menor frequência, óbvio, continuavam existindo processos de coagulação e óbito por transfusão sanguínea. Ele parou para pensar e falou assim, puxa, continua existindo um sistema secundário de coagulação do sangue, que eu não estou entendendo qual é. E o sangue do rhesus, ele possui a proteína anti-D, tá? E toda vez que o sangue humano entrava em contato com o sangue do rhesus, alguns coagulavam, outros não coagulavam. E aí então ele decidiu isolar essa proteína do rhesus, identificou essa proteína como sendo proteína anti-D, e aí ele chamou essa proteína anti-D, ou anti-RH, dependendo do livro que vocês forem ler. Ele identificou essa proteína, ele observou que existiam tipos sanguíneos que coagulavam e tipos sanguíneos que não coagulavam. O tipo sanguíneo que coagulava, ele chamou de RH positivo, tá? O tipo sanguíneo que não coagulava, ele chamou então de RH negativo. Positivo de beleza, coagula, negativo de não coagula, tá? E aí ele também identificou que isso aqui é um fenótipo, que é obviamente determinado por um fenótipo, que determina a produção de uma proteína, que determina a produção de um anticorpo, tá? Então, olha lá. Então aqui vai ser o genótipo. Bom, o RH positivo é dominante, então ele pode ser R1 ou R1 O RH negativo é recessivo, então ele só pode ser R1, tá? A proteína que está na hemácia é a proteína chamada de proteína D, por isso que ele é chamado de positivo. O RH negativo não tem essa proteína D. É o mesmo lance da proteína A e proteína B. O O não tem, o RH não tem. Ao passo que o RH também não possui o anticorpo. Se ele não possui o anticorpo, ele não coagula. Ao passo também que o RH negativo, ele possui o anti-D. Mas, entretanto, contudo, porém, todavia, existe um pequeno probleminha. E o problema está no fato de que o indivíduo só possui o anti-D sob estímulo. Opa! O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que o indivíduo negativo só vai ter o anti-D se ele já receber, pelo menos uma vez na vida, um sangue positivo. Certo? Então vou citar dois exemplos para vocês. Primeiro exemplo. O indivíduo A negativo, meu caso. Eu sofro um acidente, sou internado no hospital e preciso receber transfusão sanguínea. O médico bate um fio pro hemocentro e fala assim, tô com um paciente aqui, sofreu um acidente e ele precisa receber sangue A negativo. Precisa, senão ele vai morrer. A mulher do hemocentro fala assim, espera só um minuto que nós vamos fazer uma verificação aqui no nosso estoque. Vai lá, olha no estoque e volta, doutor, seguinte, nós estamos com baixo número de doadores de sangue, não tem sangue disponível para ele, a não ser que ele receba sangue A positivo. Aí o médico pensa, puxa, ele é A negativo. Se não receber sangue vai morrer.
Só tem o positivo, só tem A positivo? A moça confirma, só. Ele pensa e fala assim, manda, traz. Ele vai morrer. Porque o médico sabe disso. Certo? Ele sabe que na primeira transfusão de sangue, ó, eu vou produzir o anti-D, eu ainda não tenho. Certo? Então eu faço aquele processo de transfusão de sangue, me recupero, estou bem, sarei, saio do hospital, volto para casa, volto para a vida normal, belezinha. Dali uns 2, 3, 4, 5, 10 anos, eu sofro outro acidente pro hospital, numa outra cidade, na mesma cidade, tanto faz. Preciso de transfusão de sangue. O médico bate um fio pro hemocentro. Ó, paciente aqui precisa de sangue A negativo, você tem? A moça do hemocentro fala, não tem. Só tem A positivo, pode ser? Aí o médico fala, pode ser. Se não tomar sangue, o indivíduo vai morrer. Pega o sangue A positivo, leva para o hospital, aplica em mim. Eu já produzi o anti-D. Por estímulo eu já produzi o anti-D. Consequentemente, o que vai acontecer? Já produzi. Na hora que eu receber esse sangue, eu vou a óbito. Certo? Eu vou morrer. Ok? Porque eu produzi o anti-D na primeira transfusão. Então, eu preciso, para produzir o anti-D, eu preciso de transfusões consecutivas. Transfusões em sequência. 2 transfusões positivas. Lembrando que eu sou negativo. Certo? Isso leva a um outro caso. Isso leva a um caso de uma doença muito importante, chamado de eritroblastose fetal, antigamente conhecida como DHRN, doença hemolítica do recém-nascido, tá? Eritroblastose fetal ou DHRN. Essa é uma doença que acomete crianças vítimas de partos consecutivos. Em que hipótese, professor? Na hipótese de que a mãe precisa ser RH negativa, o pai precisa ser RH positivo e ela precisa ter 2 filhos em sequência RH positivo. Certo? Então, ela tem um filho RH positivo, ela vai ser estimulada. Quando tiver o segundo filho RH positivo, o anti-D que ela tem no sangue dela vai passar via placenta, cordão umbilical, vai destruir o sangue do segundo filho, vai atrapalhar a gestação do segundo filho. O segundo filho morre? Não, ele não chega a morrer, mas ele pode ter comprometimentos por causa da eritroblastose fetal. Anemia, icterícia, que é o famoso amarelão, né? Que o pessoal antigamente chamava de tiriça, né? Icterícia, dentre outras coisas. Bom, o quadro é esse. Só acontece a eritroblastose e somente no segundo filho, se a mãe for negativa e ela tiver 2 filhos na sequência positivo, ou se ela já tiver recebido sangue positivo alguma vez na vida. Se ela já sofreu um acidente e recebeu sangue positivo. Certo? Então, pode ser que o primeiro filho dela já nasça com eritroblastose fetal. Mas, via de regra, o conceito que a gente tem de eritroblastose fetal é que a eritroblastose fetal é uma doença que acomete recém-nascidos, que só ocorre quando a mãe é RH negativo, possui um marido RH positivo e tem na sequência 2 filhos RH positivo. O primeiro filho RH positivo nasce normal, o segundo filho RH positivo nasce com eritroblastose fetal, pois na primeira gestação ela vai ser estimulada a produzir o anti-D, que na segunda gestação vai atacar o sangue da criança. Certo, galera? Tranquilo, pessoalzinho? Entenderam isso? Então isso é eritroblastose fetal. Tem como resolver o problema, professor? Tem. Existem aí os exames, né, os pré-natais. O exame pré-natal é justamente para evitar esse tipo de problema. O médico, ele, se for já um ginecologista
que acompanha há muito tempo, ele vai pedir exame de sangue da mãe. Se o sangue da mãe for positivo, ele já vai ter um cuidado todo diferenciado quando nascer o primeiro filho. Ele pediu o sangue da mãe e deu negativo, ele vai pedir o do pai, certeza. Certeza. Por quê? Porque ele quer saber se o pai é positivo. Ele vai perguntar, é o primeiro ou o segundo filho da senhora? Ah, é o segundo. Opa, então nós vamos ter que tomar uma medicação que vai destruir o seu anti-D, que vai inativar o seu anti-D, para que a sua segunda gestação seja sem problemas. Certo? Se for o primeiro filho, ele faz o acompanhamento normal do parto. A hora que nasceu a criança, aplica uma injeção que destrói o anti-D no corpo da mãe, tá? E aí, consequentemente, o segundo gestação pode acontecer sem problemas nenhum. Certo, galerinha? Belezinha, pessoal? Então, por hoje eu termino aqui. Obrigadão pela presença de vocês. Fiquei muito feliz hoje. Obrigado demais. Na próxima sexta-feira, divulguem, me ajudem na divulgação. Lembrando, acessem meu canal no YouTube, Prof. Daniel Ataides, tá? Prof. Daniel Ataides, tá? A hora que abrir, vocês virem o vídeo que tem um X amarelo e preto, que foi o Carlinhos, abraço, obrigado, que foi o Carlos que fez pra mim, um X amarelo e preto, curso X, é esse. Assistam, se inscrevam no canal, compartilhem, divulguem, ajudem os colegas de vocês, vocês vão bem nessa prova do Enem. Certo, galera? Abração, até sexta-feira. Fui!